Zero. E se eu lhe dissesse que alguns dos fatos que todos aprendemos na escola são, basicamente, ficção histórica de fãs? Desde golpes de relações públicas reais, até mentiras que se tornaram virais antes mesmo de os memes existirem, hoje vamos analisar 33 dos fatos falsos mais estúpidos, estranhos e persistentes da história. Prepare-se para desaprender algumas besteiras. 1. Vamos começar com um grande. A Grande Muralha da China. Você já ouviu 1000 vezes. É o único objeto feito pelo homem que se pode ver da Lua. É um pensamento épico, um testemunho da conquista humana visível através do cosmos. O único problema? É uma mentira total e astronômica. Você não pode vê-la da Lua. Você nem consegue vê-la de forma confiável da órbita baixa da Terra a olho nu. Astronautas confirmaram isso repetidamente, dizendo que você tem mais sorte de avistar uma rodovia principal. Pense bem. A muralha é incrivelmente longa, mas tem apenas cerca de 6 metros de largura. Vê-la do espaço seria como tentar ver um único fio de cabelo humano a 3 quilômetros de distância. O mito nasceu muito antes das viagens espaciais e simplesmente soava bom demais para ser verificado, e permaneceu agarrado como chiclete em um sapato desde então. 2. Os jacarés dos esgotos da cidade de Nova York. Um clássico conto folclórico urbano que simplesmente não afunda. A história conta que famílias ricas compravam jacarés bebês como animais de estimação. Ficavam entediadas quando eles cresciam e os jogavam no vaso sanitário. Esses répteis resistentes, então, prosperaram nos esgotos quentes e escuros, crescendo e se tornando monstros albinos, gigantes e cegos. É um enredo fantástico de filme de terror, mas não há nenhuma evidência de que isso tenha realmente acontecido. O que eles comeriam lá embaixo? Um suprimento interminável de anéis de casamento perdidos e ratos que amam pizza? Apesar de décadas de trabalhadores de saneamento navegando pelo labirinto sob a cidade, nenhuma colônia de jacarés gigantes e pálidos jamais foi descoberta. Eles provavelmente esperavam encontrar um, só para ter uma boa história para contar nas festas. 3. Os Illuminati. O olho que tudo vê na nota de dólar. A sociedade secreta de elites globais que puxa as cordas de uma sala de reuniões sombria, controlando guerras, economias e talvez até o seu sinal de Wi-Fi. É a teoria da conspiração definitiva. Aqui está a verdade hilária. Os Illuminati da Baviera eram um grupo real, e foi um fracasso total. Fundada em 1776, era uma pequena sociedade de intelectuais da era do Iluminismo que queriam promover a razão. Eles provavelmente passavam suas reuniões secretas discutindo sobre Kant com bolachas velhas. A cabala todo-poderosa que supostamente governa o mundo era basicamente um clube do livro nerd de curta duração que foi desmascarado pelo governo depois de cerca de 10 anos. Eles não conseguiram nem se organizar para sair da Baviera, quanto mais governar o planeta inteiro. 4. Todo março, o mundo celebra São Patrício, o lendário herói que expulsou todas as cobras da Irlanda. É uma história de fé triunfando sobre o mal, um milagre para as gerações. Exceto por um pequeno e inconveniente detalhe. Nunca houve cobras na Irlanda pós-glacial para começar. A ilha foi separada do continente pela água muito antes de as cobras rastejarem para lá depois da Idade do Gelo. A história é uma metáfora poderosa, uma brilhante jogada de relações públicas. As cobras eram um símbolo para as religiões pagãs que São Patrício trabalhou para substituir pelo cristianismo. Ele foi o mestre do spin definitivo, transformando uma atribuição missionária de rotina em uma épica caça a monstros. Ele não expulsou répteis literais. Ele apenas realizou um controle de pragas muito eficaz e muito metafórico sobre as crenças locais. 5. Absinto. A Fada Verde. A bebida preferida de artistas e poetas atormentados, famosa por induzir alucinações selvagens e vívidas e frenesis criativos. Foi banida por quase um século por causa de suas supostas propriedades alteradoras da mente. Toda essa reputação é uma mentira gigante e bêbada.
O mito foi alimentado por uma brilhante campanha difamatória da indústria vinícola francesa, que estava perdendo negócios para o popular espírito verde. É como se a indústria de laticínios inventasse um boato de que o leite de amêndoa faz você crescer um rabo. O absinto contém um produto químico chamado tujona, mas você morreria de intoxicação alcoólica 10 vezes antes de sentir quaisquer efeitos psicoativos. Os artistas não estavam tendo visões profundas. Eles estavam apenas bêbados, provavelmente escrevendo poesia terrível e pensando que era genial. 6. Esta é apenas triste e bizarramente cruel. Todos nós vimos as filmagens, hordas de lemingos, aparentemente impulsionados por algum instinto suicida misterioso, marchando em fila indiana de um penhasco e mergulhando no mar abaixo. Tornou-se uma metáfora para a conformidade cega. Mas os lemingos não cometem suicídio em massa. Todo esse mito foi literalmente fabricado pela Disney. Para o seu documentário da natureza de 1958, White Wilderness, A Natureza Selvagem, a equipe de filmagem não conseguiu as imagens que queria. Então, eles compraram um monte de lemingos, voaram com eles para um penhasco com vista para um rio e os empurraram da borda com vassouras. Você quase pode ouvir o diretor gritando: "Mais desespero! Eu quero ver o pavor existencial em seus olhinhos de roedor." Eles forjaram um fenômeno natural, empurrando ativamente animais para a morte por um Oscar. 7. Prepare-se para ficar com raiva de suas joias. A crença de que os diamantes são inerentemente raros e incrivelmente valiosos é talvez a mentira de marketing mais bem-sucedida de todos os tempos. Diamantes não são particularmente raros. Na verdade, são uma das gemas mais comuns. Seu valor foi artificialmente inflacionado por uma única empresa, a De Beers. No século XX, eles estabeleceram um monopólio global, acumulando diamantes para controlar o suprimento e aumentar os preços. Eles então contrataram uma agência de publicidade na década de 1940, que nos deu o slogan "Um diamante é para sempre", e inventou a tradição moderna do anel de noivado de diamante do nada. Eles não apenas venderam um produto, eles venderam uma ideia, e todos nós ainda estamos pagando por isso. Aquela pedra brilhante não é um símbolo de amor eterno. É um símbolo de genialidade de marketing. Imagine Sherlock Holmes, lupa em punho, tendo acabado de resolver um caso impossivelmente complexo. Ele se vira para seu fiel companheiro e diz a frase imortal: "Elementar, meu caro Watson." É a citação mais famosa associada ao personagem. E ele nunca, jamais diz isso em nenhuma das histórias originais escritas por Sir Arthur Conan Doyle. Holmes diz elementar e diz meu caro Watson. Mas as duas frases nunca são combinadas. A frase foi popularizada décadas depois em peças de teatro e primeiros filmes, tornando-se tão famosa que foi queimada retroativamente em nossa memória coletiva. É o efeito Mandela literário definitivo. Conan Doyle provavelmente teria ficado perplexo com o fato de a frase de efeito mais icônica de seu personagem ter sido uma que ele nunca se deu ao trabalho de escrever. 9. O mito sobre a Idade das Trevas é tão generalizado que até usamos o termo para descrever um tempo de suposta ignorância. Central para isso está aí a ideia de que todos na Idade Média, de camponeses a reis, acreditavam que a Terra era plana. Esta é uma mentira inventada para fazer as pessoas do passado parecerem estúpidas. As pessoas instruídas na Idade Média sabiam que a Terra era uma esfera. Elas liam textos gregos de estudiosos como Aristóteles e Ptolomeu há séculos. O verdadeiro debate não era sobre a forma, mas sobre o tamanho. Toda a narrativa de Colombo provou que a Terra era redonda foi fabricada no século XIX, para pintá-lo como um gênio solitário lutando contra uma igreja supersticiosa e retrógrada. Na realidade, seus críticos não tinham medo de que ele navegasse para fora da borda. Eles estavam argumentando corretamente que sua matemática era terrível e que o planeta era muito maior do que ele pensava. 10.
A história do Titanic é o conto definitivo de arrogância humana, encontrando um iceberg muito grande e muito frio. Central para essa lenda está a alegação de que a White Star Line anunciava o navio como inafundável. É a configuração irônica perfeita para uma tragédia. Mas eles nunca disseram isso de fato. Esse rótulo poderoso foi, em grande parte, imposto pela imprensa após o desastre para tornar a história mais dramática e vender mais jornais. A empresa usava uma linguagem muito mais segura e aprovada por advogados, como chamar o navio de praticamente inafundável. Isso é uma grande diferença. É o equivalente corporativo de dizer que um telefone é resistente à água, não à prova d'água. A mídia simplesmente omitiu o praticamente, porque navio inafundável afunda é uma manchete que se escreve sozinha, e ninguém deixa as verdades chatas atrapalhar uma história fantástica. 11. Graças a Hollywood, nossa imagem de Cleópatra é a de uma rainha egípcia deslumbrante, uma sereia que seduziu homens romanos poderosos com sua beleza ultraterrena. Vamos corrigir os fatos. Primeiro, ela não era egípcia. Ela era a última governante de uma dinastia grega que estava no Egito há séculos. Ela era tão egípcia quanto um cheesesteak da Filadélfia é da Filadélfia, Pensilvânia. Espera, péssimo exemplo. Mais importante, evidências sugerem que ela não era uma beleza convencional. Moedas cunhadas durante seu reinado mostram uma mulher com um nariz adunco proeminente, uma testa inclinada e um queixo pontudo. Seu verdadeiro superpoder não eram seus looks. Era seu cérebro. Ela falava várias línguas, era uma brilhante estrategista política e tinha um carisma tão poderoso que fez 2 dos homens mais influentes do mundo arriscarem tudo por ela. 12. A história é praticamente um desenho animado. Isaac Newton está sentado debaixo de uma árvore, uma maçã cai, bate bem na cabeça dele e, bing! Ele entende instantaneamente a gravidade. É uma história de origem simples e perfeita para uma ideia que mudou o mundo. Mas toda a parte de bater na cabeça é uma adição posterior para apimentar as coisas. O próprio Newton contou que estava simplesmente olhando pela janela quando viu uma maçã cair de uma árvore. A visão o fez se perguntar por que ela caía direto para baixo e não para o lado ou para cima, o que estimulou seu pensamento sobre uma força universal de atração. A realidade é muito menos slapstick. Não houve batida cômica, nenhum ai, apenas um momento silencioso de observação que levou a uma das maiores descobertas científicas da história. Acontece que o gênio tem menos a ver com sofrer uma concussão e mais a ver com simplesmente prestar atenção. 13. A Donzela de Ferro. É material de pesadelos e capas de álbuns de heavy metal. Um sarcófago aterrador em forma humana, forrado com pontas afiadas, projetado para empalar lentamente uma vítima em uma masmorra medieval. É o símbolo da brutalidade medieval, exceto que é uma fraude completa. Não há evidência histórica de que este dispositivo tenha sido usado na Idade Média. Na verdade, ele foi fabricado no final do século XVIII, provavelmente como uma peça de arte mórbida a ser exibida em um museu para chocar e entreter os visitantes. Era um adereço macabro, o equivalente histórico de algo que você encontraria em uma casa mal assombrada cafona. A Idade Média tinha métodos de tortura genuinamente horríveis. Eles não precisavam dessa geringonça exagerada de filme B que alguém inventou por diversão séculos depois. 14. Pergunte a um americano quem inventou o beisebol. E você pode ouvir o nome de Abner Doubleday, um heróico general da Guerra Civil que supostamente elaborou as regras em um campo de terra em Cooperstown, Nova York. É uma bela história de origem totalmente americana. E é 100% balela. O mito foi criado por uma comissão especial em 1907 que foi encarregada de encontrar um inventor puramente americano para o passatempo nacional, especificamente para negar suas óbvias raízes no jogo inglês de Rounders.
Eles basicamente escolheram um cara famoso que já estava morto e culparam ele por tudo. O próprio Doubleday nunca mencionou ter inventado o beisebol, e seus diários estavam cheios de assuntos militares, não de pensamentos sobre diamonds e linhas de foul. A América literalmente inventou um inventor falso para vencer uma discussão cultural contra os britânicos. 15. Frango do General Tso. Aquele prato doce, apimentado e frito de todos os menus de comida chinesa para levar do Zesfang. Supostamente é um prato autêntico da província chinesa de Hunan, nomeado em homenagem a um formidável líder militar do século XIX. Na realidade, é tão autenticamente chinês quanto um cheeseburger. O prato foi inventado na década de 1970 por um chefe na cidade de Nova York que queria criar algo que agradasse ao paladar americano, o que, aparentemente, significa frite e cubra com um molho doce e viscoso. Se você for à província de Hunan e pedir frango do General Tso, você só receberá olhares vazios. O verdadeiro General Tso provavelmente passou a vida comendo culinária regional simples e ficaria totalmente confuso ao saber que seu legado na América envolve nuggets de frango empanados e pegajosos. 16. O cavalo de Troia é um dos maiores truques militares de toda a história. Os gregos, incapazes de romper as muralhas de Troia, constroem um cavalo de madeira gigante, escondem soldados dentro e o deixam como um presente. Os troianos, em uma chocante falta de julgamento, o levam para dentro de sua cidade e comemoram, apenas para serem massacrados em seu sono. É uma história brilhante de astúcia sobre força bruta. O único problema? Quase certamente foi uma metáfora, não um cavalo literal. A maioria dos historiadores acredita que o cavalo foi provavelmente uma descrição poética de uma máquina de cerco, como um ariete, que finalmente rompeu os portões. Ou pode ter sido um terremoto enviado pelo deus cavalo Poseidon. A história dos poemas épicos simplesmente soa muito mais legal do que eles arrombaram a porta com um tronco grande. 17. A história dos 300 espartanos em Termópilas é o conto definitivo do azarão. 300 guerreiros estoicos e musculosos fazendo uma gloriosa última resistência contra um exército persa de 1 milhão de homens. É um mito fundador da civilização ocidental, celebrando o sacrifício e a rebeldia. No entanto, a história convenientemente omite alguns detalhes importantes, ou seja, os outros 7.000 gregos que também estavam lá. Os espartanos não estavam sozinhos. Eles faziam parte de uma aliança grega maior que incluía milhares de soldados de Esparta, Tebas e outras cidades-estado. Embora os 300 espartanos fossem inquestionavelmente o núcleo de elite da defesa, eles tiveram uma ajuda imensa. A narrativa foi simplificada mais tarde para focar nos espartanos porque, sejamos honestos, 7.300 gregos lutam bravamente simplesmente não tem o mesmo apelo de Hollywood que 300. 18. Na década de 1990, um fenômeno conhecido como efeito Mozart varreu o mundo. A ideia era simples e sedutora. Tocar música de Mozart para seu bebê o tornaria mais inteligente. Os pais correram para comprar CDs, esperando transformar seus filhos pequenos em pequenos gênios. Toda essa loucura foi baseada em uma má interpretação maciça de um único e pequeno estudo de 1993. O estudo nem sequer envolveu bebês. Foi conduzido em estudantes universitários e encontrou apenas uma melhora temporária de 10 minutos em suas habilidades de raciocínio espacial depois de ouvir uma sonata de Mozart. Só isso. Não havia evidência de um aumento duradouro no QI geral, e não tinha nada a ver com o desenvolvimento cerebral dos bebês. A partir daqueles dados frágeis, nasceu uma indústria multibilionária, provando que a maneira mais rápida de vender algo é dizer aos pais que isso tornará seus filhos mais inteligentes. 19. No início do século XIX, um inventor chamado Charles Redheffer impressionou a América com sua incrível criação, uma máquina de movimento perpétuo. Este dispositivo,
uma complexa série de engrenagens e pesos, supostamente poderia funcionar para sempre sem nenhuma fonte de energia externa, desafiando as leis da física. Ele cobrava $1 para as pessoas a verem, e as multidões faziam fila, convencidas de que estavam testemunhando um milagre. Um engenheiro cético chamado Robert Fulton inspecionou a máquina em Nova York e notou algo suspeito. As engrenagens estavam bambas e a velocidade era inconsistente, como se estivesse sendo manivelada à mão. Ele expôs a fraude ao arrancar algumas tábuas de madeira para revelar a fonte de energia. Um velho cansado em uma sala no andar de cima, sentado em um banco, girando uma manivela com uma mão enquanto comia um pedaço de pão com a outra. Não era movimento perpétuo, era apenas um trabalhador mal remunerado. 20. Quando pensamos em arte greco-romana antiga, imaginamos estátuas de mármore branco, imaculadas e elegantes. Os deuses e heróis parecem puros, atemporais e, francamente, um pouco sem graça. Essa imagem é um acidente completo da história. Na realidade, essas estátuas eram originalmente pintadas com cores incrivelmente vivas, berrantes e às vezes chocantes. Estamos falando de vermelhos, azuis, verdes e amarelos vibrantes cobrindo cada centímetro delas, completos com íris, cílios pintados e talvez até alguns acessórios de bronze bregas. A tinta simplesmente desapareceu ao longo dos milênios, deixando para trás o mármore branco nu. Os artistas do Renascimento, que redescobriram essas esculturas, presumiram que elas deveriam ser monocromáticas, e a estética do branco clássico nasceu. Os antigos não eram minimalistas. Eles tinham a paleta de cores de um videoclipe dos anos 80. 21. Hollywood nos deu uma imagem muito específica do Velho Oeste americano. Uma terra sem lei de perigo constante, onde duelos de tiro rápido no meio da rua principal eram uma ocorrência diária. 2 pistoleiros de olhar de aço, uma estrada empoeirada, um capim rolheiro e um relógio da torre batendo meio-dia. É uma imagem fantástica, mas é quase inteiramente ficção. Tiros organizados ao meio-dia eram incrivelmente raros. A maioria das cidades fronteiriças, na verdade, era bastante rigorosa no controle de armas, muitas vezes exigindo que os visitantes deixassem suas armas no escritório do xerife. Mortes violentas tinham mais probabilidade de ocorrer em uma briga de salão bêbada, ou em um ataque de beco do que em um duelo formal. A imagem romantizada do pistoleiro foi em grande parte criada por romances baratos e, mais tarde, por Hollywood, porque é muito mais empolgante do que a realidade de roubo de gado e disputas de propriedade. 22. Quando você imagina um cowboy, provavelmente imagina um homem branco robusto como John Wayne ou Clint Eastwood. Essa imagem é um exemplo clássico de Hollywood embranquecendo a história. A realidade do oeste americano era muito mais diversificada. Historiadores estimam que até 25% de todos os cowboys durante as grandes viagens de gado no final do século XIX eram afro-americanos. Muitos eram ex-escravos que possuíam habilidades incríveis com cavalos e gado e buscavam uma vida de maior liberdade na fronteira. Além disso, um grande número de cowboys eram vaqueiros mexicanos, dos quais toda a tradição cowboy americana, incluindo sua terminologia, roupas e técnicas, foi amplamente emprestada. O icônico cowboy americano não era de apenas uma cor. Ele era uma figura multicultural, cuja verdadeira história foi em grande parte apagada da narrativa popular. 23. A história é lendária. Enquanto Roma ardia em 64 d.C., o imperador Nero, decadente e cruel, ficava em sua varanda do palácio, tocando seu violino com indiferença enquanto sua cidade se transformava em cinzas. É a imagem definitiva de um líder completamente alheio ao sofrimento de seu povo. Isso é uma calúnia fantástica, mas é factualmente impossível por 2 grandes razões. Primeiro, o violino ainda não havia sido inventado. Ele só apareceria 1000 anos depois. Se ele tocou algo, teria sido uma lira, o que é muito menos dramático. Segundo,
Relatos históricos da época, como o do historiador Tácito, colocam Nero em Âncio, a 56 quilômetros de distância, quando o incêndio começou. Ele voltou correndo para a cidade para organizar os esforços de socorro, usando seus próprios fundos para fornecer comida e abrigo aos desabrigados. A história foi provavelmente propaganda espalhada por seus inimigos políticos. 24. A Idade Média tem má fama por ser um tempo de sujeira e imundície, onde as pessoas viviam suas vidas inteiras sem nunca tomar um banho. Imaginamos camponeses cobertos de lama e nobres que apenas disfarçavam seu fedor com perfume. Embora seus padrões de higiene não fossem exatamente os níveis obsessivos de limpeza de hoje, essa representação é um exagero grosseiro. As pessoas tomavam banho, sim. A maioria das cidades tinha casas de banho públicas, e tomar banho era uma atividade social comum, até que surtos posteriores de peste deixaram as pessoas desconfiadas em relação a elas. As pessoas usavam sabão feito de gordura animal e cinzas, e entendiam o conceito básico de lavar o rosto e as mãos. Elas não tomavam banho todos os dias com sabonete líquido perfumado, mas também não eram os perigos biológicos ambulantes que muitas vezes imaginamos que fossem. 25. Todos nós ouvimos a estatística sombria de que a expectativa de vida média na Idade Média era de apenas cerca de 30 anos. Isso pinta um quadro de um mundo brutal, onde todos eram considerados velhos quando completavam 20 e poucos anos. Mas esse número é um exemplo clássico de como as estatísticas podem mentir. A média foi drasticamente reduzida por uma taxa de mortalidade infantil incrivelmente alta. Um grande número de crianças morria antes de completar um ano devido a doenças ou desnutrição. Se você conseguisse sobreviver à infância e chegar aos 20 e poucos anos, suas chances de viver até uma idade avançada de 60 ou até 70 anos eram, na verdade, muito boas, presumindo que você não fosse esfaqueado em uma guerra inútil ou morresse de um dente infectado. O mundo não estava cheio de adolescentes tendo uma crise de meia-idade. Era apenas um lugar muito perigoso para se ser um bebê. 26. A Inquisição Espanhola tem a reputação de ser a instituição mais aterrorizante e brutal da história, sinônimo de tortura sádica e execuções em massa. Diga o nome e você imediatamente imagina masmorras, mesas de estiramento e figuras encapuzadas atormentando alegremente suas vítimas. Embora a Inquisição fosse certamente uma organização sombria e repressiva, seu uso de tortura foi amplamente exagerado, muitas vezes por propaganda protestante de nações rivais como Inglaterra e Holanda. Na realidade, as próprias regras da Inquisição limitavam as sessões de tortura e exigiam a presença de um médico. Os tribunais seculares da época eram frequentemente muito mais brutais e usavam a tortura com muito mais frequência e com muito menos regulamentação. É estranho dizer, mas se você fosse um herege acusado no século XVI, provavelmente estaria melhor sendo torturado pela Igreja do que pelo Estado. 27. Quando Howard Carter abriu a tumba de Tutankhamon em 1922, ele desencadeou não apenas tesouros antigos, mas um frenesi da mídia sobre a maldição dos faraós. A história conta que qualquer pessoa que perturbasse o descanso eterno do jovem rei estava fadada a morrer de uma morte misteriosa e horrível. A lenda ganhou força quando Lord Carnarvon, o patrocinador da expedição, morreu de uma picada de mosquito infectada alguns meses depois. Os jornais enlouqueceram, ligando toda a morte subsequente de qualquer pessoa remotamente ligada à escavação à maldição da múmia. Mas quando você olha para os números reais, é uma fabricação total. Um estudo posterior mostrou que os membros da expedição tinham uma taxa de mortalidade perfeitamente normal. O próprio Howard Carter, o homem que literalmente quebrou o selo, viveu mais 17 anos. A maldição não era real. Era apenas uma história fantástica inventada por jornalistas para vender jornais. 28. Uma mensagem a Garcia. É um pequeno ensaio escrito em 1899,
que se tornou uma bíblia de treinamento corporativo e militar por mais de um século. Ele conta a história de um soldado americano heróico que recebe uma mensagem para entregar a um líder revolucionário cubano. E, sem fazer uma única pergunta, supera todos os obstáculos para cumprir sua missão. Foi considerado o epítome da iniciativa e de realizar o trabalho. O problema é que o núcleo heróico da história é em grande parte inventado. A missão da vida real foi muito menos dramática, e o soldado, um tenente chamado Rowan, recebeu muita ajuda. O autor do ensaio, Elbert Hubbard, escreveu a peça em uma única hora para promover sua revista e preencher espaço vazio. Ele essencialmente inventou uma ferramenta de propaganda corporativa que glorificava a obediência inquestionável, e gerações de chefes a têm distribuído a seus funcionários desde então. 29. O conquistador espanhol Ponce de León está para sempre ligado à sua busca obsessiva pela fonte da juventude, uma nascente mítica que poderia reverter o envelhecimento. É uma história clássica de um tolo perseguindo um sonho impossível pelos pântanos da Flórida. Mas toda essa narrativa foi anexada a ele depois que ele já estava morto. Os próprios escritos de Ponce de León e relatórios oficiais de suas expedições nunca mencionam uma fonte da juventude. Ele estava na Flórida pelas mesmas razões que todos os outros conquistadores: encontrar ouro, reivindicar terras para a Espanha e talvez converter alguns nativos. A história da fonte foi adicionada décadas depois por historiadores rivais que queriam fazê-lo parecer um velho tolo crédulo. Ele era um colonizador implacável, não um homem delirante procurando um tratamento de spa mágico. 30. O livro O Código da Vinci, de Dan Brown, apresentou a milhões de pessoas a Priorado de Sião, uma sociedade secreta que supostamente guarda a linhagem de Jesus Cristo há séculos. O livro a apresenta como uma organização antiga e real, com membros como Isaac Newton e Leonardo da Vinci. Esta é, sem dúvida, uma das maiores farsas históricas do século XX. O Priorado de Sião foi, na verdade, inventado em 1956. Não em 1056, em 1956. Foi criado por um vigarista francês chamado Pierre Plantard, que desesperadamente queria ser descendente da realeza francesa. Ele forjou uma série de documentos, os plantou na Biblioteca Nacional Francesa e enganou alguns autores para escreverem livros sobre sua sociedade secreta fabricada. Foi uma fantasia completa que Dan Brown então transformou em um best-seller global. 31. A história de Guilherme Tell é o mito nacional da Suíça. Um governante tirânico força o mestre arqueiro a atirar em uma maçã da cabeça de seu próprio filho com uma besta. Tell acerta o tiro incrível, mas revela que tinha uma segunda flecha pronta para o tirano se ele tivesse machucado seu filho, iniciando uma rebelião que levou à independência suíça. É um conto de coragem e pontaria incríveis. E, infelizmente, não há evidência de que Guilherme Tell tenha existido. A história é uma peça de folclore clássico, com contos semelhantes aparecendo nas lendas de outros países, como a Dinamarca, muito antes de a versão suíça ser escrita. É um poderoso mito fundador, uma ótima história para a identidade nacional, mas não é história. É o equivalente medieval de uma história de origem de super-herói. 32. A carga Banzai, japonesa da Segunda Guerra Mundial, foi retratada em inúmeros filmes e livros como um ataque suicida fanático, quase irracional, em onda humana. A imagem é de soldados gritando, impulsionados por uma devoção semelhante à de um culto, correndo cegamente para o fogo de metralhadora. Isso é um profundo mal-entendido da tática. Uma carga Banzai não era a primeira jogada. Era a última absoluta. Era um ataque final, desesperado, de tudo ou nada, ordenado apenas quando uma posição estava completamente sem esperança, os suprimentos haviam acabado, e a escolha era entre ser aniquilado pela artilharia ou fazer uma última e desesperada investida contra o inimigo. Foi uma decisão tática nascida do desespero, não apenas do fanatismo cego.
Era uma forma de infligir o máximo de dano em uma situação onde a morte já era certa, muito longe do desejo de morte irracional que é frequentemente retratado. 33. Nos filmes, um duelo é sempre iniciado com um gesto dramático. Um homem é insultado e ele joga sua luva com raiva aos pés de seu ofensor. A luva é pega e o duelo está prestes a começar. É um atalho cinematográfico fantástico. Na realidade, embora jogar uma luva fosse uma tradição medieval, na era dos duelos de pistola nos séculos XVIII e XIX, as coisas eram muito mais burocráticas e muito menos dramáticas. Os desafios eram emitidos por meio de cartas formais e educadamente redigidas, entregues por um amigo, conhecido como segundo. Isso dava início a toda uma série de negociações entre os segundos, que tentariam encontrar uma solução pacífica. O duelo era um último recurso absoluto. O processo tinha menos a ver com atos espontâneos de paixão e mais a ver com seguir um procedimento rígido, quase legalista. Era um assunto mortal envolto em camadas de papelada educada. 901. Acontece que a história é basicamente um trabalho em grupo, onde metade da equipe mentiu e a outra não verificou os fatos. Então, qual dessas mentiras você manteria, só porque torna a história mais divertida? Conte-nos nos comentários. E ei, se seu cérebro se sentir ligeiramente traído, mas muito entretido, dê um like e se inscreva para mais história descaradamente estranha.